Você já parou para pensar por que parece que todo mundo está vencendo? Menos você? Carros do ano, celulares caros, viagens todo mês, enquanto você mal consegue equilibrar suas contas. Mas, e se eu te dissesse que aqueles que parecem estar perdendo, na verdade, estão muito mais próximos da verdadeira riqueza? Existe uma grande diferença entre parecer rico e ser verdadeiramente rico. E poucas histórias ilustram isso tão bem quanto a de Lucas. Lucas vivia sozinho em um apartamento moderno, bem localizado em uma grande capital. Trabalhava como gerente em uma instituição financeira renomada e recebia um salário de aproximadamente R$ 15.000 por mês. Usava um celular de última geração. Dirigia um carro espaçoso, tinha uma motocicleta potente e levava uma vida confortável. De fora, parecia estar vivendo o sonho. Colegas e vizinhos comentavam: esse cara está feito, olha a vida que ele leva. Mas, de repente, tudo desabou. Sua ex-companheira, com quem ainda mantinha uma relação próxima, recebeu um diagnóstico de doença grave. Imediatamente, ele a levou para um dos melhores hospitais da cidade, onde os médicos disseram: o tratamento deve começar agora. Cada dia conta. O custo inicial era de R$ 6.000, algo que, considerando sua renda, não deveria ser um problema. Mas era. Todo mês, Lucas desembolsava R$ 4.000 na parcela do apartamento, 3.500 no carro, quase 1.000 na moto, e mais de 6.000 no cartão de crédito, com gastos em restaurantes, viagens curtas e compras online. As contas fechavam no limite. Tinha uma vida vistosa, mas nenhuma reserva. Nenhuma poupança para emergências. E o pior, tinha vergonha de pedir ajuda. Como explicar que alguém com uma vida aparentemente confortável não tinha nem 6.000 disponíveis para ajudar alguém querido? Sem outra opção, recorreu a um empréstimo pessoal. Conseguiu o valor necessário, mas com juros de quase 5% ao mês. A boa notícia: o tratamento funcionou. Ela está se recuperando. A má: agora ele paga mais de R$ 500 apenas em juros por mês, sem contar o valor da dívida em si. Foi então que ele percebeu. Nunca foi rico. Só parecia ser. Parecia estar bem nas redes sociais, no estacionamento do trabalho, dividindo a conta no restaurante. Mas bastou um imprevisto para revelar que sua vida era frágil, como a de tantos outros. Lucas é apenas mais um exemplo. Vivemos em uma era em que parecer bem é mais valorizado do que estar bem de verdade. Muita gente vive à base de parcelamentos, crédito e aparências, tentando impressionar. A lógica é simples. Quanto mais aparência de sucesso, mais atenção e validação nas redes sociais. É o culto a parecer rico. E esse culto sai caro. Ele te prende em um ciclo de gastos e dívidas do qual é difícil sair. E não pense que isso acontece apenas em um país ou outro. Um estudo realizado nos Estados Unidos e no Reino Unido revelou que cerca de 70% dos jovens em países desenvolvidos usam crédito e financiamento somente para manter uma imagem de sucesso. Mesmo nos lugares mais ricos do mundo, as pessoas se endividam para parecer que estão bem. Mas, se você observar os verdadeiramente ricos, aqueles que realmente construíram fortuna, vai notar algo curioso. A maioria vive de forma simples. Muitas vezes, passam despercebidos. Camisa básica, calça comum, sapatos confortáveis, nada de marcas de luxo ou ostentação. Sabe por quê? Porque parecer simples não é sinal de fraqueza. É sinal de inteligência. E não, isso não significa que você não possa aproveitar a vida. Mas existe uma razão poderosa por trás da simplicidade dos milionários. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Você vai entender por que viver com discrição pode ser uma das decisões financeiras mais poderosas que você pode tomar. Recentemente, em um aeroporto movimentado, um senhor de aparência comum caminhava tranquilamente. Camisa básica, jeans, tênis casuais. Ninguém reparava nele. Mas quem conhecia sua história se aproximava para cumprimentá-lo. Esse homem era um dos maiores investidores do país, multimilionário, com participação em várias empresas. E ainda assim, vestia-se como qualquer outra pessoa. E ele não é o único. Grandes empresários e investidores do mundo inteiro adotam esse estilo de vida. Warren Buffett,
um dos investidores mais ricos do planeta, ainda vive na mesma casa que comprou em 1958. Amâncio Ortega, fundador da gigante Zara, costuma almoçar no refeitório da empresa e evita qualquer ostentação. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, é frequentemente visto usando camisetas simples e dirigindo carros modestos. Até mesmo Keanu Reeves, estrela de Hollywood, é conhecido por usar transporte público e levar uma vida discreta, longe dos excessos típicos da fama. Eles têm algo em comum. Preferem multiplicar o dinheiro em vez de gastá-lo para impressionar. Enquanto muitos se afundam em dívidas, tentando manter um estilo de vida que mal conseguem sustentar, esses multimilionários seguem outro caminho. Vivem abaixo de suas posses, investem, reinvestem e protegem seu patrimônio. Porque entenderam uma lição poderosa. Não se trata de mostrar que você tem dinheiro, e sim de garantir que ele nunca te falte. E isso faz toda a diferença. Talvez você esteja se perguntando: mas viver de forma simples realmente ajuda a ficar rico? Sim, e existem dados que comprovam isso. Um estudo pediu a diferentes pessoas que dissessem quanto cobrariam por um serviço, como uma consultoria ou lavagem de carro, baseando-se apenas na aparência do cliente. A mesma pessoa foi apresentada em dois cenários, vestida de forma simples e vestida de forma luxuosa. O resultado? A versão rica pagava mais caro pelo mesmo serviço. Ou seja, parecer rico pode te fazer pagar mais por tudo. Agora pense, se você leva uma vida mais simples, precisa de menos para se aposentar. Por exemplo, com um custo de vida de R$ 5.000 por mês e um patrimônio de 800 mil gerando 12% ao ano, você já teria liberdade financeira. Mas se gasta 15 mil por mês como Lucas, vai precisar de quase 2 milhões de reais para alcançar o mesmo nível de liberdade. O segredo está aqui. A independência financeira só chega quando seus investimentos sustentam seu estilo de vida. E quanto menor for esse custo, mais rápido você chegará lá. Se você escapar da armadilha do status, da vaidade e do consumismo, o caminho para a liberdade se torna muito mais leve. Dias atrás, assisti a um filme asiático que retrata bem essa armadilha. Uma família humilde fez de tudo, inclusive se endividar, para matricular o filho em uma escola de elite. Achavam que isso garantiria o futuro dele. Mas, ao chegar lá, o menino se deparou com um ambiente dominado pelo status. Colegas falando de viagens internacionais, mansões, carros de luxo, empregados particulares. Ele começou a se sentir inferior. Tinha vergonha de suas origens. E tentando se encaixar, começou a gastar mais do que podia. Pediu dinheiro aos pais. Quando não tinham, começou a roubar. Tudo isso por causa da pressão de parecer rico. Essa é a armadilha do status. Uma armadilha que prende silenciosamente milhões de pessoas em todo o mundo. E a única saída é simples: viver com consciência, gastar com inteligência e lembrar sempre que a verdadeira riqueza não é o que você mostra, é o que você constrói. Ele sentia tanta vergonha de sua origem que, sempre que seus colegas perguntavam sobre o pai, ele respondia: aquele senhor? Ele trabalha aqui para nós. Certa vez, os amigos insistiram para que ele fizesse uma festa de aniversário. Sem saída, levou-os para sua casa. Mas antes de entrar, disse que era apenas uma propriedade secundária da família. Ele apresentou seus próprios pais como empregados do local. A situação ficou tão distorcida que, durante o jantar, um dos colegas reclamou que a comida não tinha sal e acabou agredindo o pai do menino. Mesmo assim, o garoto não teve coragem de dizer a verdade. O medo de que seus amigos descobrissem sua origem era maior que o amor próprio ou o respeito pela família. Essa história pode parecer exagerada, e de fato foi mostrada assim em um filme. Mas se você olhar ao seu redor, verá que muitas pessoas agem assim. Pessoas que sacrificam relacionamentos e dignidade em troca de aparências, tentando desesperadamente parecer bem-sucedidas, importantes ou ricas. No fim, acabam se perdendo de si mesmas. Os relacionamentos se rompem, as famílias se desestruturam, tudo por uma obsessão com o status. Os estudos já comprovaram: quanto maior a diferença de renda entre vizinhos,
maior o risco de endividamento daqueles que ganham menos. Isso tem nome: competição social. E quando você começa a competir, o custo pode ser enorme. Imagine que você está prestes a comprar um carro simples, usado, que te levaria perfeitamente ao trabalho. Custa pouco e você poderia pagar à vista. Mas então vê alguém próximo com um modelo mais novo e sente que precisa superá-lo. Decide então financiar um carro mais caro, talvez um sedã de luxo, mesmo sem ter o dinheiro. Aí entra o ditado: a grama do vizinho sempre parece mais verde. E essa comparação não acontece só entre vizinhos. Pode ser com seu primo, que aparece com o celular de última geração, ou aquele colega que acabou de voltar de uma viagem internacional. A sensação de estar ficando para trás começa a corroer o seu bom senso. Mas essa atitude tem um preço: o custo de oportunidade. Para te explicar o que isso significa, vou usar o exemplo do carro financiado para superar o vizinho. Suponha que, em vez de comprar o carro à vista, você use o valor como entrada para um financiamento. Um veículo de 125 mil, financiado por 60 meses a 1,7% ao mês, pode acabar te custando quase 200 mil. Quase 70 mil reais só em juros. Para que você tenha uma ideia do impacto, esse valor seria suficiente para comprar 8 carros simples, como aquele primeiro. E se esse mesmo dinheiro fosse investido a 12% ao ano, em 30 anos poderia render mais de 3 milhões e 500. Isso geraria uma renda passiva de mais de 30 mil por mês. Em vez de um carro, você teria garantido uma aposentadoria tranquila. A verdade é simples: quanto menos você tenta exibir o que tem, mais liberdade e segurança conquista. O perigo do aumento no custo de vida. Agora vamos falar sobre um dos grandes obstáculos para quem busca a liberdade financeira: o aumento exagerado do padrão de vida conforme a renda cresce. Esse fenômeno acontece quando suas despesas aumentam no mesmo ritmo ou até mais rápido do que o seu salário. Em vez de sobrar mais dinheiro, você acaba com menos do que antes. Vamos ver um exemplo prático. Imagine alguém que ganhava 3 mil e conseguia economizar 400. Depois de uma promoção, essa mesma pessoa passa a ganhar 7 mil, mas agora só consegue guardar 250. Por quê? Porque começou a gastar mais com coisas que antes não pareciam tão importantes: restaurantes, roupas caras, eletrônicos novos, entre outros. O que antes era supérfluo, agora se torna básico. E quando isso acontece, fica cada vez mais difícil abrir mão desse estilo de vida inflado. Com o tempo, esse comportamento compromete sua capacidade de economizar e investir. Você se acostuma a viver no limite, mesmo com uma renda maior. E quando chega o momento de cortar gastos, sente que está regredindo. E ninguém gosta de sentir que está indo para trás. Por isso, aprender a manter um estilo de vida simples desde cedo é tão poderoso. Se você consegue controlar seus desejos, mesmo com um salário alto, terá controle total sobre suas finanças. Nos Estados Unidos, por exemplo, um multimilionário apareceu como o 45º americano mais rico em 2023, segundo a Forbes. O curioso é que nem os vizinhos sabiam de sua fortuna. Ele sempre viveu discretamente, sem ostentação. E aqui vem a pergunta que muitos se fazem: mas quando vou aproveitar a vida? A verdade é que, se você está se fazendo essa pergunta, talvez esteja sendo influenciado por alguém que vive uma realidade diferente da sua. Pode ser que aquela pessoa com o carro de luxo e que viaja constantemente tenha apoio de uma família rica ou receba ajuda financeira que você não tem. E tentar imitar esse estilo de vida muitas vezes leva apenas a dívidas, empréstimos e pagamentos intermináveis. O segredo está em respeitar o seu momento. Forçar uma vida de aparências antes da hora só vai gerar frustração e um preço alto a pagar. Pense bem: você quer parecer rico ou realmente ser rico? Se for apenas pela aparência, o sistema já tem as ferramentas perfeitas para te prender nisso. Cartão de crédito, financiamento, compras parceladas. Tudo parece fácil, até chegar à fatura. E lembre-se, viver com simplicidade não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. Quando ninguém percebe que você tem dinheiro, você evita oportunistas, não atrai inveja
e mantém sua tranquilidade. Ser discreto financeiramente não significa viver na escassez, mas sim evitar chamar atenção desnecessariamente. Quando você parece uma pessoa comum, ninguém te pressiona a ostentar. Você pode comprar em paz, andar na rua sem medo e desfrutar da sua prosperidade com tranquilidade. Para algumas pessoas, o sonho pode ser uma vida tranquila no campo, um carro simples e uma rotina estável. E está tudo bem com isso. Não é o luxo que define o sucesso, mas sim o quanto ele te traz de satisfação real. Por outro lado, aqueles que vivem para impressionar entram em um ciclo de busca constante por aprovação. Essas pessoas gastam o que não têm, vivem endividadas e cercadas de relações superficiais. No final, o que resta são dívidas e uma sensação de vazio. Por isso, escolha com sabedoria. Viva abaixo do que ganha. Invista no seu futuro e lembre-se: a verdadeira riqueza se constrói em silêncio. Se você chegou até aqui, comente discreto aqui embaixo para eu saber que você faz parte do time que escolheu a verdadeira liberdade financeira. Nos vemos no próximo vídeo.